O Juca, eu acho que é até bacana você estar participando também desse papo aqui, porque o Juca é o advogado do Braga Neto, o general Braga Neto está preso. O Braga Neto foi ministro de Jair Bolsonaro e foi o vice na chapa, né? A gente está aqui no estúdio com o Mourão, que foi o vice no primeiro mandato, e com o advogado aqui do Braga Neto, que foi o vice na chapa. Juca, obrigado mais uma vez. Eu queria que você, por favor, aproveitasse esse espaço aqui para fazer uma análise desta denúncia e talvez indicar qual é o caminho que a defesa espera tomar diante dessa denúncia. Me parece que foi dado um prazo exíguo para a apresentação, inclusive, das defesas. Cláudio, mais uma vez é um prazer estar com você. Agradeço o convite e boa tarde a todos. Eu tenho dito que essa denúncia é uma narrativa fantasiosa, fruto da criatividade intelectual do PGR. Ele conta uma historinha, mas é uma historinha muito mal contada. Meu pai dizia uma coisa que é o seguinte: quem escreve muito não escreve nada. Nós temos uma denúncia de 272 páginas que ela não diz absolutamente nada contra o general Braga Neto. Ela é apoiada, Cláudio, numa única suposta prova, que é a colaboração mentirosa do senhor Cid. E eu digo mentirosa, não é fala de advogado. É porque esse cidadão prestou 11 depoimentos. 11 depoimentos mentirosos. Ele fala uma coisa aqui, outra coisa ali. No último depoimento, quando ele implica efetivamente o general Braga Neto, quando ele fala da questão do dinheiro. Cláudio, o dinheiro não é um simples detalhe. É uma questão fundamental na prática e na construção de um suposto golpe. Ele só lembrou disso no último depoimento. Ele solta isso de uma forma leviana, para usar uma palavra aqui gentil. Que negócio é esse? Essa denúncia ela é um escândalo. Ela é um escândalo. E essa denúncia, é preciso que se diga, que ela não irá manchar a reputação de um homem com mais de 42 anos de serviço prestado ao Exército Brasileiro. Nós não estamos falando de uma pessoa com folha corrida, não, com antecedentes criminais. Nós estamos falando de uma pessoa, de um general 4 estrelas com serviço prestado nesse país. Isso precisa ser dito. E um mentiroso não vai manchar a reputação deste homem, que falou várias vezes coisas completamente distintas. Por exemplo, nessa suposta reunião. Eu fico impressionado quando uma parcela da imprensa coloca, olha, ele fala de uma reunião que foi estabelecida na casa do general Braga Neto de um suposto golpe. Só que a imprensa não coloca que ele já tinha prestado um depoimento anterior, falado sobre essa reunião e não disse absolutamente nada sobre isso. Agora, é lógico, depois de ficar 130 dias preso, depois de correr o risco de perder a sua colaboração, aí ele inventa, traz mentiras e traz uma fala absolutamente fantasiosa, mentirosa, desprovida de qualquer prova. A imprensa precisa voltar um pouco, a imprensa tem que olhar no retrovisor. A imprensa fez uma meia-culpa na cobertura da Lava Jato. O judiciário fez uma meia-culpa nas suas decisões. A gente não pode esquecer disso. A colaboração premiada é um instituto legítimo, um instituto de defesa e que deve ser usado, mas com provas, com documentos, com depoimento coerente e apoiado em provas. Eu li a denúncia, eu falei isso algumas vezes já. A denúncia, ele é um PGR, evidentemente, que é uma pessoa talentosa. O início da denúncia, Cláudio, ele fala assim: uma introdução necessária. E o que faz o PGR? Ele fala da importância da democracia, do Estado Democrático de Direito. Ele faz um texto bonito, né? Ele esqueceu de falar uma coisa: o direito de defesa. O sagrado direito de defesa estabelecido na Constituição Federal. Por que eu disse isso? Porque o Ministério Público, a polícia, eles não respeitaram o direito de defesa. Olha só, um caso dessa magnitude, com essa importância, não seria razoável
Cláudio, senador, que a polícia e o Ministério Público quisesse ouvir um general 4 estrelas? Uma pessoa que é investigada. Não, é pedir muito isso? Eu estou pedindo muito. Nós pedimos isso, Cláudio, textualmente, para o general ser ouvido. Sabe o que a Polícia Federal fez e o Ministério Público fez? Não deu bola. Ignorou solenemente. Como é que você faz uma denúncia dessa magnitude que envolve o presidente da República, o ex-presidente da República, um candidato a vice-presidência, ministro de Estado, general, 4 vezes? Ninguém quer ouvir o outro lado. Outro dia eu estava numa dessas entrevistas, alguém falou assim, não, mas é certa a condenação. Um jornalista falou, como certa? Então o julgamento de cartas marcadas é isso mesmo? Eu não posso acreditar nisso, eu tenho 35 anos de carreira, Cláudio, você me conhece, nós nos conhecemos há tantos anos, eu preciso acreditar na corte. Eu tenho que acreditar na corte, entendeu? Eu entendo o papel da imprensa de fazer afirmações, cutucadas ali, esse é o papel de vocês, o meu é de advogar, né? Eu tenho que acreditar na corte. Eu advogo na corte há muitos anos, tenho uma relação respeitosa com os ministros, eu tenho que acreditar que esse julgamento não é um julgamento de cartas marcadas. Evidentemente que eu não sou ingênuo de achar que esse julgamento não tem componente político, evidentemente disso. Mas eu preciso acreditar na justiça. Ô Juca, eu até, por favor, produção, coloca o Martim e a Carol na tela, porque eu acho que é muito... ninguém fez essa conversa, tá? Antes. Nós temos aqui 2 advogados, viu, Martim? Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, porque nós temos 2 advogados, um nos Estados Unidos, um no Brasil, com clientes diferentes, mas... de alguma maneira estão, tudo trata do mesmo problema, do mesmo caso, envolvendo o mesmo personagem que se chama Alexandre de Moraes. É um ministro que toma decisões, nega, o senhor está vendo aí o depoimento do Juca, um ministro que nega acesso das partes, dos advogados das partes, às provas, aos meios de prova que o nosso Ministério Público, a nossa Procuradoria, está usando para denunciar essas pessoas. Nós estamos falando de denúncias contra autoridades de nível máximo. Ex-presidente, ex-ministro, é disso que se trata, generais, 4 estrelas, ex-comandantes das Forças Armadas. Eu queria que o senhor pudesse nos dar um pouco da percepção, Carol, também fica à vontade de fazer uma pergunta nesse sentido, um pouco da percepção do caso, desse caso aqui, aí, nos Estados Unidos. Como é que vocês estão enxergando isso, do ponto de vista mesmo jurídico? Se está tudo bem. Porque aqui eu converso com gente como o Juca, que tem 30 anos de advocacia, e está todo mundo meio assustado. Está todo mundo assim... Isso é inédito. São decisões inéditas. Por que é inédito? Porque não respeitam o devido processo legal. E o quanto isso acaba... fragilizando e ameaçando a democracia que o ministro, né, e os seus colegas de corte ousam defender. Eu digo ousam porque como é que você defende a Constituição pisoteando?